Deus ele não responde pessoas conformadas, porque pessoas conformadas não buscam por respostas. E quando você olha para a Bíblia, todas as pessoas que Deus respondeu foram pessoas inconformadas que pagaram para ver alguma coisa ou para ouvir. Quando nós olhamos, por exemplo, para Tomé, a Bíblia diz que quando ele chega num lugar onde todos os discípulos estavam reunidos, de repente disseram assim: o Senhor Jesus apareceu para nós. Ele falou: eu só acredito se eu ver e tocar nas suas feridas. Ele provoca Jesus voltar ao lugar de novo para mostrar suas mãos e o seu lado a Tomé. Ele poderia ter ouvido aquilo: é verdade, ele apareceu, está tudo bem? Não, não está tudo bem. Ele é um provocador de experiência. Tomé se posicionou como um provocador de quem quer ver aquilo que outros estão vendo. Então, conformados não têm resposta de Deus. Outro exemplo que nós temos é Natanael. Quando a Bíblia diz que Filipe chama Natanael e diz assim: olha, encontramos o Nazareno, Jesus o Cristo, aquele a qual as profecias e os profetas falam. E a Bíblia diz que automaticamente, no mesmo momento, Natanael olha e diz assim: pode por acaso alguma coisa boa vir de Nazaré? E Filipe responde: vem e vê. Automaticamente Natanael começa a ir para encontrar esse Jesus a quem Filipe estava falando. E quando ele chega, que Jesus vai ao seu encontro e diz assim: eis o israelita em quem não há dolo. Ou seja, ele provocou ouvir de Jesus algo. Inconformados provocam respostas. Conformados ficam sem relacionamento, sem ouvir Jesus. Geralmente uma pessoa conformada, ela não tem experiências com Deus, porque ela não busca a experiência. Ela não busca, ela não provoca alcançar algo que outros não alcançaram, ou até ela mesma. E quando nós entendemos isso, existe um outro exemplo. A Bíblia diz que Jairo estava em busca de um milagre, porque afinal de contas, a sua filha estava enferma à beira da morte. Ele poderia se conformar com a morte e com a enfermidade da sua filha e simplesmente deixá-la. Mas ele, inconformado, foi em busca do milagre. Ele foi em busca da resposta. Ele foi em busca de encontrar aquele que poderia mudar a história da sua filha e da sua história. Um outro exemplo nesse mesmo percurso é da mulher há 12 anos com fluxo de sangue. Ela poderia olhar e pensar assim: eu sou mais uma a qual Deus está punindo. 12 anos, enfraquecida, já não tem mais o que fazer. Ela foi em busca de uma resposta. Inconformados encontram respostas. Aliás, inconformados encontram respostas, conformados ficam sem elas. Quando nós nos posicionamos a entender isso e temos essa revelação, nós temos que entender literalmente: será que nós estamos cingindo os nossos lombos? Porque, queridos, pode acontecer a qualquer momento. E eu digo algo para você: isso vai pegar muita gente de surpresa. Se o Senhor voltasse hoje, pegaria muitas pessoas de surpresas. Detalhe: pessoas que participam de culto de manhã, de tarde, de noite, 2, 3, 4 vezes na semana, estão servindo na igreja, estão achando que estão agradando o Senhor, mas não estão posicionadas, cingidas, não estão literalmente entendendo que é mais do que ir à igreja, servir a Jesus. E nós começamos a gerar dentro de nós mesmos a aceitação de que tudo Deus aceita. Geralmente as pessoas, elas dão a desculpa e aceitam as desculpas delas para aquilo que elas vivem. Se você está cansado, fique de pé. Se você, na hora da reunião, na hora do culto, sente que não dá para ficar sentado como os demais, ande de um lado para o outro, mas faça alguma coisa. Se você sabe que o milagre precisa ser provocado, porque não existe milagre sem necessidade, ou seja, se há uma necessidade, o milagre vem. Agora, o que nós fazemos é não entender esse princípio e nós vamos deixando com que tudo vá acontecendo segundo a maneira como o mundo quer. Isso significa as candeias se apagando. E até parece que esta passagem do servo vigilante, ela parece com a parábola das 10 virgens. Porque afinal de contas, quando nós acreditamos que as candeias não podem se apagar, nós nos enganamos. Porque para haver uma candeia acesa, ela precisa de azeite. Foi isso que faltou para as nécias. As nécias tinham lamparinas, mas não tinham azeite. As prudentes, elas tinham lamparinas, mas tinham levado azeite, para que no momento como aquele, aonde as lamparinas estavam se apagando, foi justamente o momento da surpresa.
aonde alguém gritou em uma alta voz: eis o noivo. Eu temo porque estamos preocupados com a geração que não conhece ao Senhor. Esquecemos de nos preocupar com aqueles que acreditam que conhecem. Porque aqueles que acreditam que conhecem estão vivendo uma vida onde a candeia já não pega mais a chama que é necessária. Esses literalmente estão sendo enganados por si mesmos, porque afinal de contas estão conformados com o estilo de vida. E tudo aquilo que entra dentro do conformismo humano abre brechas para uma mentira pessoal. Por exemplo, recentemente eu ouvi algo de Deus. O Senhor me trouxe no meu espírito uma palavra a respeito que Satanás, ele nunca se arrependeu, nunca voltou atrás de uma decisão. Por quê? Porque um homem orgulhoso, ele não está à beira do abismo, ele já caiu. Porque todas as vezes que você vê um homem sábio, temente a Deus, ele sempre vive em um espírito de humildade. E ele reconhece seus erros, suas fraquezas, suas limitações, mas também ele entende que parte mais dele a decisão de avançar e de fazer algo do que do próprio Deus.